Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados. É sempre uma alegria muito grande ter sua companhia aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos aí no 4º episódio de uma nova temporada, a 20ª temporada do Contra a Cultura, falando sobre a aliança, o eterno pacto de Deus com a humanidade. A gente já passou aí pelo Éden, demos uma olhada panorâmica das facetas aí da aliança no decorrer do Antigo Testamento até chegar em Cristo. Falamos no último episódio sobre a aliança de Deus com Noé e hoje a gente vai falar especificamente da aliança de Deus com Abraão. Como se dá o chamado de Abraão, quais são as várias conversas que Deus vai tendo para apresentar aí todo o peso, toda a grandiosidade da graça e da misericórdia divina através do seu chamado a Abraão e como isso vai impactar aí toda a história dessa grande nação que vai ser Israel. Então fica aqui com a gente porque esse episódio está imperdível, vai ser muito legal. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe ele aqui novamente, alguém que já estava precisando voltar nesse programa, Rony Tavares. Rony, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Sempre que quiser, é só dar um toque, eu apareço aí. Show de bola. O pessoal de vez em quando aparece lá nos comentários do programa, fica assim, ó, chama o Davar. Aí você fala assim, que raios é esse negócio de Davar, Rony? Eu tenho um canal no YouTube, coitado, às vezes ele fica meio abandonado, mas eu tô tentando manter ele mais frequente. Mas é só se você entrar lá no YouTube e escrever Davar, D-A-V-A-R, você vê lá o canal Religião e Opinião, e aí eu coloco lá algumas ideias. O nosso foco maior é o texto bíblico mesmo. De vez em quando sai episódio, mas os episódios com muita qualidade, então o pessoal curte bastante. É quase o... Já ouviu aquele Escriba Café Podcast? Que é não sei se já ouviu falar, que é um podcast de história, que ele é uma super produção. Aí ele, tipo assim, sai um episódio por semestre, assim. Só que os episódios são de uma qualidade absurda. Então o Davar é o Escriba Café Adventista. É o Escriba Cevada. É melhor eu fazer com mais frequência para também não ficar aumentando muito a expectativa, então, né? Pode ser, talvez. É igual aqui no Cristãos Cansados, a gente posta toda semana, aí você já sabe a qualidade, né? Como é que fica. Show de bola. Rony, a gente vai falar hoje sobre, especialmente aqui o contexto de Gênesis 12, 15, 17, que é o chamado de Abraão, né? A gente vem aí nessa pegada, nessa toada da aliança. E a gente viu desde o primeiro episódio, quando a gente falou lá da queda, né, do Jardim do Éden, então especialmente da queda, e no segundo também, onde a gente deu um panorama das alianças, e de novo aqui, a gente fala alianças no plural, na ideia das formas que Deus se apresenta para pessoas distintas. Mas a aliança em si ela é uma só, ela só vai ganhando aí um desenvolvimento, ela vai ganhando novas facetas, conforme a história vai acontecendo, mas não tem essa coisa de, uma hora a aliança era de um jeito, outra hora era de outro, não, ela vai se incorporando, né, ela vai ganhando novas visões aí de conforme as pessoas que vão interagindo com ela e vai, né, é um indivíduo, depois vira uma família, depois vira um povo, uma nação, uma monarquia, enfim, a coisa vai ganhando forma e aí o pacto aí, a aliança ela vai ganhando essa forma junto. Mas o que a gente percebe já no Éden, já na criação, é que Deus ele traz o ser humano à existência com sua imagem e semelhança e ele coloca dentro do ser humano, sua imagem e semelhança, um propósito. E esse propósito ele começa com Deus escolhendo criar o ser humano. Isso já é o fruto da graça, da misericórdia divina, e fala assim, não tem nada que você possa fazer para vir a existir, eu vou te trazer a existir porque sim, porque eu quero. Né? Então, ele fala assim, eu te abençoarei. Já começa por aí a relação. Então, o primeiro aspecto da aliança, e você observa isso em todas as alianças que vão ser feitas, é Deus chegando e chamando a pessoa porque sim. Eu tô chamando você porque sim, porque eu quero. Né? Então, com Adão foi assim, e eu vou te abençoar. E aí, dentro dessa relação, tem mais 2 aspectos que vão se desenvolver, que é, primeiro, o ser humano agora, por ser imagem e semelhança de Deus, ele está dentro de um conceito de relacionamento. Então você vai voltar agora para o seu igual, que também é imagem e semelhança de Deus, vai abençoá-lo, vai se relacionar com ele, vai se submeter a ele. Você é sim o cuidador do seu irmão, você é responsável por aquele que está ao seu lado, coisa que Caim tenta negar a todo custo, né? E aí você começa com toda essa ideia de que vai moldar aí o pensamento pecaminoso do ser humano, que é essa coisa de individualismo, né? Eu não tenho nada a ver com meu irmão, cada um por si, e a gente vai se virando aqui e tudo mais. E por fim o aspecto de que vocês são responsáveis pela boa criação que eu fiz. Vocês vão cuidar, vocês vão administrar, vocês vão continuar dentro da sua esfera de atuação, obviamente, o processo de criação, de manter e tudo mais. Sempre lembrando, e aí é importante a ideia da aliança, de que o soberano da criação sou eu. Só que a gente percebe que o ser humano vai lá e fala assim, tá, mas a gente não quer ficar dentro desses termos.
A gente quer arrebentar com tudo e a gente quer estabelecer a nossa própria forma de governar. E aí a coisa começa a degringolar de todo jeito. E aí, Rony, na semana passada, especialmente, a gente viu ali dentro do pacto de Deus com Noé, que logo após Noé, Deus não coloca nenhum tipo de coisa ali que ele exige de Noé, daí ele fala assim, é pra você entrar na arca, a coisa vai continuar. E aí o que vai acontecer? O ser humano, parece que não adiantou nada resetar o planeta, né? O ser humano na página 2, pós-dilúvio, já vai lá e começa a construir uma torre, e aí dentro dessa torre está todo o anseio do ser humano de voltar para o Éden, digamos assim, de forma figurada, que é de subir aos céus, o portal dos deuses, e já estabelecer o seu jeito de governar no próprio céu. Não basta ter sequestrado toda a terra, a gente quer um projeto de poder que domine céus e terra. A gente quer a todo custo ser conhecedor do bem e do mal no lugar de Deus, né? Esse é o projeto de dominação do ser humano. E a aliança, ela serve como forma de corrigir e apresentar de volta aquela proposta que foi feita lá no começo, apesar de o ser humano estar o tempo todo negando isso, né? Aí eu queria, Rony, que você desse pra gente um breve panorama, assim, do que acontece nessa transição que a gente tem ali de Noé passando por Babel, especificamente, e como é que se dá, então, esse chamado de Abraão agora no capítulo 12, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha mais detalhada nisso, mas quais são os fatores paralelos de transição que a gente observa aí do capítulo 9, 10, 11, para começarmos no capítulo 12 ali com Abraão? A história da Bíblia, usando esse foco da aliança, é sempre a história de Deus correndo atrás e o homem sempre errando, sempre saindo do caminho, sempre se afastando. Então é interessante isso. Todas as alianças, todas sem exceção, a iniciativa sempre é divina. Sempre. Então a gente teve essa aliança com Noé, e depois de Noé a gente tem lá os povos se espalhando pela terra e tal, e a gente tem essa história de Babel. E como você disse, tem uma ideia de Babel que é interessante. Tem aquela ideia de Éden, né? O que a serpente tinha falado para Eva, né? Vocês serão como Deus, se vocês comerem desse fruto. Então ainda tem um pouco dessa ideia em Babel, né? A gente quer chegar até os céus, até os portões de Deus. É uma referência, uma estratégia de guerra, né? Você chega aos portões da cidade para você dominar a cidade, né? A palavra Babel... Isso, a ideia de cerco. A palavra Babel tem essa conotação, né? Que é Bab-El, os portões de Deus. Então tem essa ideia. E tem lá no texto de Gênesis 11, tem um verso bem interessante, que está lá no verso 4, né? Eles vão dizer assim: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o que é interessante é que desses propósitos dele, o último é exatamente o que Deus reverte, né? A gente não quer se espalhar, Deus vai e faz, não, vocês vão se espalhar, né? Até porque tem a ver com uma ideia edênica também, né? No Éden a ideia era o homem crescer, se multiplicar e encher a terra, era para se espalhar. Deus vai e fala, não, o propósito é que vocês se espalhem, então se espalhem. Então essa ideia, principalmente que a gente viu aqui, nós vamos tornar o nosso nome célebre. Essa ideia vai ficar em mente porque a gente está aqui no capítulo 11. Então Babel representa um pensamento, representa uma ideia. E aí, logo no capítulo 12, a gente tem de novo repetida essa ideia de tornar o nome grande, tornar o nome célebre, tornar o nome conhecido, que vai se repetir agora com Deus falando com Abraão, né? A gente vai lá pro capítulo 12, Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, etc e tal, né? Eu farei o teu nome grande. Olha que interessante, a gente tem toda uma dinâmica antes de Abraão, da humanidade corrompida, querendo tornar seu nome grande, querendo chegar até Deus. E a gente tem agora em Abraão esse caminho contrário. É Deus chegando até Abraão. É Deus tornando o nome de Abraão grande, e não ele mesmo. Então é interessante, você tem uma construção no capítulo 11, em Babel, e agora você tem uma reversão dessa ideia aqui no capítulo 12. Abraão seria meio que o anti-Babel, seria o contrário da ideia de Babel. E o interessante disso tudo, né, é que, de novo, o que a gente observa ali a partir de Babel é aquela coisa de que Deus espalha todo mundo, como você explicou, e aí cada família vai formar uma nação agora, um clã, né, na época as cidades começando a se formar, então você tem clãs, tribos e tudo mais. Acho que a grande essência de cada um desses clãs é cada um por si aqui, né? São todos clãs baseados no pensamento cainita, né? Cada um se vira aqui. Então, assim, eu não tenho nada a ver com outro clã, a gente cuida da nossa família, da nossa sobrevivência. É esse vírusinhos, assim, que mordeu Adão, quando Adão vira pra Eva e fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Tipo, deixa eu tirar aqui o meu lado, né? Garantia minha aqui, tipo, foi a mulher foi a serpente, né? Então, assim, esse vírus agora na sociedade, cada um por si e tal. E aí Deus vai buscar no meio de todos esses clãs, todas essas tribos, todos esses mini projetos de
arrombar o portão do céu, Deus vai lá e busca Abraão em Ur dos Caldeus, né? O estudante da Bíblia vai perceber que a Caldeia, ela tem essa forte relação com que lá na frente várias tribos, incluindo especialmente a Caldeia, vão formar o reinado, essa coisa de Babilônia, né? Esse projeto de poder aí, que dali em diante, a partir de Babilônia, vai se tornar o grande ícone, né? O grande tipo desse sistema anti-Deus. Mas que você já observa isso agora num trocadilho, né, de Babel, que já é meio que misturando aramaico com hebraico, já tem essa relação, né? Essa raiz ali familiar, já dando essa ideia ali do que vai ser lá na frente a própria Babilônia. Inclusive Babilônia, que se você vai se lembrar lá no capítulo 4 de Daniel, tem um camarada que representa todo o espírito babilônico, que chega na frente do seu castelo, olha para tudo que construiu e fala: olha a grande Babilônia que eu construí para a glória do meu nome, né? Então você vê que assim, esse espírito vai longe, ele vai reverberando, é sempre esse projeto de poder. Aí Deus pega, chama Abraão, e quando ele faz sai da tua terra e da tua parentela, ele não está simplesmente falando assim, abandona tudo para trás que é a sua família. Ele está falando assim, eu quero que você saia desse projeto, eu quero que você saia disso daí, desse clã, dessas famílias, dessas cidades que estão todas enraizadas em Babel. E eu vou criar para você agora algo que se assemelhe mais ao Éden, claro, dentro de um aspecto de pecado, de todas as limitações, mas a coisa vai começar aqui para se frutificar lá na frente. Então Deus está chamando Abraão agora para um novo projeto, um projeto que não tem a ver com Babel, que tem a ver com aquilo que ele criou desde o começo para acontecer, né? Aquilo que ele queria que fosse o ideal. Então, ele já começa, como a gente já mencionou aqui, falando, olha, eu vou te abençoar e vou engrandecer o seu nome, que foi o que você frisou, né? É o que ele fala no verso 2. Então, essa relação começa com a bênção divina. E onde está a bênção divina aí? Cara, o que Abraão fez para ser chamado por Deus? Ele não estava lá, tipo, fazendo um ritual, né? Tipo, coloca uma pena de ganso, sangue de ovelha, não sei o que lá e tal, e fala o nome de Deus 3 vezes de trás para frente que Deus vai vir. Ele tá lá seguindo a vida dele, com a família dele, e Deus aparece e fala assim, Abraão, é você mesmo, vambora. E ele vai. E ele promete de novo, tipo assim, ó, eu vou te dar uma família que vai ser gigantesca, né? Você vai ter uma enorme família. De novo, a gente começa a perceber os aspectos da aliança. Primeiro ele abençoa, restaurando aquele aspecto vertical. Ele promete uma família agora, uma linhagem, para restaurar aquele aspecto do segundo mandato que Deus dá lá, que é encher toda a terra com a glória de Deus, com a imagem divina que é a humanidade e tudo mais. E aí ele fala o seguinte, olha, eu vou te dar uma terra para você habitar. De novo, ali, a ideia do terceiro aspecto. Você vai ter um lugar para administrar e onde a sua família vai poder crescer. Só que agora entra uma questão de missão, Rony. É um lance de missão. A partir desse projeto que eu estou criando com você, todas as outras famílias, inclusive daquela da qual eu te tirei, elas vão ser beneficiadas de forma direta. Através disso que eu vou fazer com você. Né? Então, seja você também uma bênção. E aí, nessa aliança, então, a gente começa a perceber esse outro sentido, que é um sentido missiológico. A aliança não só ela serve para preservar agora o ser humano e apresentar esse novo projeto, mas Abraão agora vai carregar junto com Deus essa responsabilidade de começar a desconstruir, ou pelo menos apresentar uma segunda via à proposta da própria Babel. Né? Isso o que é interessante. Quando a gente acompanha todas as alianças divinas, todas elas, a gente vai ver no decurso do trimestre várias alianças diferentes, né? Mas todas elas têm algum componente de universalidade. Todas elas. Então, do Éden nem se diga, né? Porque o Éden, é a raiz de tudo. Né? Noé também, a partir de Noé que vem toda a humanidade que se conhece. A gente tem em Abraão, então, esse componente de, através de você, todas as famílias da Terra vão ser abençoadas. Então, tem um componente interessante nas bênçãos, porque ela tem uma particularidade. A gente tem, a partir de Abraão, então, esse povo que surge, uma linhagem abraâmica, digamos assim, mas o objetivo dessa linhagem abraâmica não é fechar a bênção de Deus, pelo contrário, é abrir a bênção de Deus. Uhum. Eles vão ser uma ferramenta para essas bênçãos de Deus chegarem ao mundo inteiro, né? E aí a gente vê isso também no povo de Israel, quando Deus faz a aliança com o povo de Israel, só dando um spoiler aqui, né? Sim. Vai fazer aliança com o povo de Israel, fala, não estou fazendo essa aliança só com quem está aqui, estou fazendo com aqueles que não estão aqui também e tal. Então a aliança também vai além, quando faz aliança com Davi,
ele fala se um estrangeiro orar voltado para esse santuário, o que Deus dos céus ouça e tal. Todas as alianças. Será chamada de casa de oração para todos os casa povos. de oração para todos os povos. A gente acabou de estudar Isaías, né, na temporada passada, e tem uma promessa lindíssima lá para os estrangeiros que se voltarem para mim e tudo mais. É lindo, fantástico. Exato. E essa promessa está baseada na ideia da oração de Salomão quando o templo é dedicado, né? O templo de Davi, que é o templo de Salomão, o templo que Davi teve a iniciativa. Então, todas as alianças, por mais que sejam com pessoas específicas, com povos específicos, elas têm a ideia de universalidade, elas têm a ideia de abrir, né? Elas são para todo mundo, são para todos os povos, né? Adiantando um pouquinho o assunto aqui, daqui a pouco a gente volta, mas quando a gente chega lá no capítulo 17, que já é a terceira abordagem que Deus tem ali com Abraão, Deus ele pega e faz uma promessa, ou reforça uma promessa para Abraão, e em cima dessa promessa ele faz uma mudança no nome de Abraão. E isso acontece de vez em quando na Bíblia, né? Um Jacó que vira Israel e tal, acontece isso ali, porque acho que tem um significado bastante especial ali em relação a essa questão do nome das pessoas no Antigo Testamento, né? Qual que é o peso disso? Qual que é o valor? Por que isso acontece? E qual que é a relevância disso aqui no meio dessa relação da aliança? Isso é interessante porque tem a ver com o jeito da Bíblia pensar as coisas, né? O nome na Bíblia não é só uma junção de sons aleatórios para você pensar em algo, né? Não, o nome ele tem que ele carrega a essência da coisa, meio que é isso. Então, quando Deus muda o nome, quando Deus dá um nome, ele está falando, eu estou reconhecendo essa essência agora nisso daqui, né? Então, a gente tinha antes Abrão, e é interessante, abrindo parênteses também, porque a aliança não é só com Abrão, é também com Sarai, a sua esposa. Então, é uma aliança que, como a gente estava falando das famílias, né, que envolve toda a família de Abraão. Tanto que a aliança é com Sarai, que se torna Sara, e o filho tem que ser o filho dela. É o filho que é nascido dela que vai ser o filho que vai carregar toda essa promessa, né? Então, o nome é mudado. O nome de Abram, que significa o pai excelso, né, vai se tornar Abraham, que é o pai de muitos, né? E Sarai vai se tornar Sara, que significa princesa, né? Tem uma ideia de realeza aí. Então, essa mudança de nomes tem a ver com a ideia da promessa que é estendida para Abraão, né? A gente tem a promessa patriarcal, a bênção patriarcal carrega sempre esses 3 elementos, que é o primeiro elemento da descendência, que é essa ideia de Abraão, pai de muitos, você vai ter muitos filhos, vai ser uma grande nação daqui. A ideia da terra, então vocês vão habitar essa terra, e a bênção, que é essa, através de tu será abençoada todas as famílias da terra. Esses 3 elementos eles se repetem na bênção que Deus faz para Abraão, que Abraão faz para Isaac, Isaac faz para Jacó, Jacó faz para depois para os descendentes, né? Esse elemento é carregado, né? E o nome tem a ver com isso. E o nome é interessante, como a gente estava falando, o nome carrega a essência. Em vários personagens bíblicos a gente tem isso a um ponto que chega a ser suspeito de que talvez vários personagens que a gente conhece da Bíblia, o nome deles originalmente nem tenha sido aqueles, mas foi dado esse nome porque ele suspeitamente ele tem muito a ver com a história da pessoa. Então, por exemplo, o rei mais carismático da história de Israel, Davi. O nome dele, Davi, vem de Dod, que significa amado. O cara que era amado por todo mundo. Aí você pega, sei lá, Sansão é um exemplo interessante, né? O nome de Sansão, Shimshon, em hebraico, significa um ensolarado, tem a ver com Shamesh, com sol. E a palavra Dalila está relacionada com a palavra noite, Laila. Então tem uma relação de dia e noite, aí com uma relação de opostos, a ideia de que o dia é derrotado pela noite, tem toda uma construção simbólica usando os nomes, né? Então os nomes são tão significativos que você chega a pensar, será que esse era o nome dele originalmente ou foi dado depois porque tem muito a ver com a história dele, né? O próprio Jacó, que depois é chamado de enganadora, porque tem a ideia dele tentar enganar, depois ele é enganado e tal, porque o nome dele é um jogo de palavras, né, com a palavra enganador. Então, o nome é sempre significativo na Bíblia, ele sempre representa a essência da pessoa, da história da pessoa ou de algum aspecto. E quando Deus dá esse nome, é muito mais significativo, né? E aí, quando ele muda essa narrativa ali pra chamar Abraão agora. Abrão. Tá, você é um grande pai, mas agora você vai ser pai de uma nação inteira, né? Você vai ser pai de povos e tudo mais.
ele coloca ali já no nome de Abraão a cláusula, uma das cláusulas ali do contrato, né? Da aliança, do que ele está prometendo. Agora, em cima dessa questão aí, tem um outro aspecto aqui que a gente observa no capítulo 15, que quando Deus ele vai se apresentar para Abraão, porque assim, você começa, e aí você é o cara mais estudado aí da linguajar, você me corrige se eu falar besteira. Mas quando a gente começa a narrativa, a gente começa com, no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Elohim é um nome genérico para qualquer divindade, né? É um nome que tem uma raiz plural, mas não é um nome, né? No princípio criou Deus não é um nome próprio de Deus. Ali é só, tipo assim, no princípio uma divindade criou o céu e a terra. E aqui, quando ele chega no verso 7, diz assim, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Agora ele não fala mais eu sou uma divindade. Ele fala assim, ó, eu sou esse nome aqui que eu estou te explicando. Qual que é essa característica aqui? Aqui é a palavra Yavé, né? Qual que é o sentido dele agora, dentro desse aspecto de firmar essa aliança, ele se apresentar com um nome próprio, e esse nome é traduzido aqui pela nossa Bíblia como Senhor? O que isso quer dizer? Como é que isso influencia na percepção de Abraão e também na nossa em relação à aliança como um todo? Esse é um tema interessante, né? Tem dois nomes divinos, ou títulos divinos, que se relacionam com a história de Abraão. Que seria esse... A gente chama de Yavé, né? Ninguém sabe exatamente como que era pronunciado esse nome, né? Aí os estudiosos vão dizer que pode ser Yahweh ou Yahweh, alguma coisa assim, baseado nas pronúncias dos nomes que usavam esse nome. Mas vamos chamar de Yavé, o nome de Deus, é como se fosse um nome próprio. Esse nome próprio ele vai ser, digamos assim, mais apresentado, mais explicado lá em Êxodo 3. Então qual que é a ideia, né? A gente tem primeiro, vamos falar sobre esses três nomes, né? Deus... Quando na Bíblia aparece, no Antigo Testamento, aparece a palavra Deus, a palavra por trás em hebraico é Elohim. Elohim é um nome genérico, como você falou. É o mesmo nome que aparece, sei lá, nos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Elohi, Eleha, Elohim. É a mesma palavra. Sim. Lá em Daniel, então, no lance da fornalha lá, né, os caras vão delatar os amigos de Daniel dizendo que eles não quiseram se ajoelhar aos Elohims de Nabucodonosor, né? Sempre quando aparece a palavra deuses, é a mesma palavra para Deus. É igual em português. A gente usa a palavra Deus também para entidades paganas. Só que a gente bota a letrinha minúscula, né? Isso, a gente faz essa diferença. No hebraico não tem minúsculo, maiúsculo. Então essa é a palavra Deus. Logo lá em Gênesis... Lá a partir do capítulo 2, lá no verso 4, vai ser introduzido um outro nome, que é esse Yavé. Então, aparece lá o Senhor, né? Agora, lá em Gênesis 2, que vai ser um outro nome que vai ser usado várias vezes na Bíblia. Ele vai ser explicado lá em Êxodo 3, como eu estava falando. Quando Moisés conhece a Deus lá na sarça ardente, e Moisés faz uma pergunta, quando eu for lá libertar o povo, e eles forem perguntar, quem é o Deus que vai estar vindo libertar a gente? Né? Meio que a gente já nem lembra, quem que é esse Deus aí? Quem que eu falo? Quem é o Deus que vai libertar o povo de Israel? Aí Deus fala, olha, fala para eles que eu sou, vai libertar eles. Eu sou o que sou. Então, diga para eles que eu sou, vai libertar o povo. Então, essa expressão eu sou, que no hebraico é Irie, Asherihé, está relacionado com essa palavra Yahweh. Né? Então, o nome Yahweh, como se fosse um nome próprio, né, Yavé, ele está relacionado com o verbo ser em hebraico. Então é meio que aquele que é, ou aquele que faz ser. Então o nome de Deus já tem um pouco da essência dele, aquele que é o que é. Ele simplesmente é. Né? Então esse outro nome também carrega uma conotação interessante. Só para a gente concluir essa ideia, quando a gente vai lá para Êxodo capítulo 6... a gente tem uma fala que parece ser meio contraditória de Deus, que ele vai falar assim lá em Êxodo 6, verso 3, né? Eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como o Deus Todo-Poderoso, que é esse outro nome que a gente já vai comentar, né? El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, aqui é Yavé, não lhes fui perfeitamente conhecido. Em algumas traduções vai dizer, eu não lhes fiz conhecer por esse meu nome. Aí você fica, poxa, mas como não? Sendo que Deus falou com Abraão várias vezes, se identificou como Yavé. Então a ideia é que a palavra Yavé também carrega uma conotação de cumpridor de promessas. Então o que ele está dizendo aqui, para Abraão, eu não fiz ele me ver como realmente cumpridor de promessas, porque eu prometi para ele, mas ele não viu a grande nação que veio depois, ele não viu a terra que vai ser tomada, vai ser ocupada por essa nação. Então a gente tem esses elementos.
os nomes de Deus carregam conotações. Então, quando Deus fala, olha, eu não me fiz conhecer ainda por Yahvé, não quer dizer que ele não ouviu esse nome, literalmente. Quer dizer que ele ainda não viu o Deus cumpridor de promessas, né? Ele viu o Deus que prometeu, que fez grandes coisas na vida dele, mas não viu essas promessas serem cumpridas. Que é outro tema interessante, como a gente estava falando, né? Legal. Abraão tem toda essa história, mas mostra que o relacionamento com Deus, na verdade, vai além da nossa própria vida. Vai além de gerações. Então, às vezes, a gente está fazendo parte de uma história que é maior que a gente. Abraão, ele foi um tijolo dentro de uma história. A história dele não se encerrou nele. Sim. A história dele vai se encerrar 300, 400, 1000 anos depois. Até hoje a história dele está aí. Não é assim, Deus prometeu, agora eu vou ver, cumprir. Não, às vezes você vai morrer e vai demorar. É uma história que está sendo construída, né? Por outro lado, Jesus ainda fala, né, que Abraão olhou lá na frente e me viu, né? É bonito isso também, né? Que ele falando que, tipo assim, por mais que ele não tenha visto tudo, mas ele viu aquilo que ele precisava para crer. Né? Ele viu o suficiente para ter fé, né? Então a gente tem esses nomes de Deus. E esse outro nome, que é quando a gente lê no Antigo Testamento a palavra Todo-Poderoso, é esse outro nome que é El Shaddai, que é o nome que aparece com muita frequência na história de Abraão, e também muito no livro de Jó, é muito usado. O que dá a entender é que Deus foi conhecido por nomes até em tradições diferentes. Por exemplo, quando Abraão encontra Melquisedeque, Melquisedeque era conhecido como o sacerdote de Elion, que é a palavra Altíssimo, o Deus Altíssimo. Então é um outro nome para Deus. Então, o mesmo Deus se revelando a pessoas diferentes, e às vezes essas pessoas conhecem a Deus de formas diferentes, né? Então, El Shaddai é um nome que é difícil de traduzir. Então se traduz normalmente como Todo-Poderoso, porque a palavra Shaddai no hebraico parece estar relacionada com essa ideia de supremo, de muito poder. Mas alguns dizem que provavelmente ela está relacionada com a palavra Shadu, de outras línguas semíticas, que eram epítetos, né? eram títulos usados para outros deuses que significam montanhas. Então, o deus da montanha, no sentido de um deus muito poderoso, muito grande. Né? É uma possibilidade que talvez venha disso, mas, claro, excede a ideia de só o deus que mora na montanha. Né? Sim. É o deus maior. Então, não é ruim essa tradução todo-poderoso. Mas é um nome que, etimologicamente, ele não é muito claro. Não dá para saber exatamente o que quer dizer. Mas carrega essa conotação de um Deus muito forte. Muito legal. Gente, nosso tempo aqui na rádio acabou. Nosso tempo é curto. Ainda tem algumas coisinhas que eu acho que vale a pena conversar, né, Rony? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedir de vocês aqui. A gente se encontra na semana que vem. Mas se puder, corre lá no YouTube, youtube.com/cristãoscansados, que a gente ainda vai gastar uns minutinhos aí conversando com mais uns 2 ou 3 pontos aqui do conteúdo. E a gente se vê na semana que vem. Abraço, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se/cristãoscansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.